Bem, vamos dar início então a uma série de estudos a respeito dos cânones de Dort. Os cânones de Dort, ele é um documento da igreja e é uma das três formas de unidade das igrejas reformadas. As igrejas reformadas, elas têm três confissões de fé. A confissão belga, que é de 1561, o catecismo de Heidelberg, que é de 1563, e os cânones de Dort, que é do século XVII, foi de novembro de 1618 até maio de 1619. Então, nessa pequena série resumida que vamos fazer a respeito dos cânones de Dort, nós vamos ver o porquê se deu esse sínodo, por que foi chamado esse sínodo, que é um concílio, vamos dizer assim, tá? E o que estava motivando isso, e por que ele é importante teologicamente, tá? Ele vai abordar principalmente a questão da soteriologia, Muitas vezes os irmãos escutam falar dos 5 pontos do calvinismo, E muitas vezes a pessoa não relaciona esses pontos ao sínodo de Dort. Então nós vamos entender a partir desse estudo o porquê foi importante o sínodo de Dort, tá? Antes de tudo, vamos ler duas passagens das Escrituras. A primeira na carta aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 19, 20, 21 e o verso 23. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este texto aqui, ele está falando a respeito da miséria espiritual em que o homem caiu em Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, a humanidade caiu em miséria espiritual e ficou escrava do pecado. O homem ficou incapaz de se relacionar com Deus, de buscar a Deus, de se santificar e totalmente incapaz de se salvar. Havia necessidade de um Salvador. E os cânones de Dort vão mostrar, então, vão corrigir um erro que entrou na igreja, que dizia que o homem escolhe a sua própria salvação. Nós vamos ver que o homem estava mergulhado em miséria espiritual e necessita da ação de Deus para que ele possa então santificar-se, e ser salvo, tá? O outro texto que eu quero ler com os irmãos é da carta aos Efésios. Vamos ver aqui a carta aos Efésios, capítulo 4. Muitas pessoas perguntam, mas a questão das confissões, elas não substituem a Bíblia, não é um terceiro livro, não. As confissões, elas nos levam à Bíblia, elas são um apanhado da Bíblia, que ele está resumido nas confissões, tá? E por que isso? Veja aqui, em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala dos dons ministeriais, ele vai se referir aos dons que o Senhor concede a pastores e mestres. Vamos ver aqui a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo que esses pastores e mestres, eles são levantados, vocacionados, para ensinarem a sã doutrina à igreja, para que as pessoas não sejam levadas ao redor por todo o vento de doutrina que surge na igreja, pela artimanha do homem, pela astúcia com que induzem ao erro, como está escrito aqui, né? E as confissões são exatamente isso, em obediência a esta palavra, pastores antigos, né, do século XVI, século XVII, elaboraram então essas confissões, que são um guia para nós verificarmos na Bíblia essas doutrinas. Então as confissões, elas vão apontar as doutrinas bíblicas, nem acrescentando, nem retirando nada delas, mas colocando uma organização para que o estudante possa então estudar essas doutrinas bíblicas, né? Sem as confissões, muitas vezes a igreja, as pessoas ficam dispersas dentro da Bíblia, se apoiando apenas em versículos isolados, né? Sem encontrar os textos referentes àquela doutrina, tá bom? Então, por que surgiu o grande sínodo de Dort? Tá? Nós vamos fazer aqui um pequeno passeio aí no século XVII, tá? Esse sínodo se deu na cidade de Dordrecht, na Holanda, né? Que abreviado nós falamos Dort, tá? E foi para debater e determinar como responder aos ensinos de um professor, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar Jacobus Arminius, né? Ou como alguns falam, Jacó Armínio, né? Esse professor Armínio, ele era um cristão reformado, né? Vocacionado, ele sentia uma vocação para se aprofundar na teologia, nos estudos e tudo mais. E ele estudava na Universidade de Leiden, na Holanda. E naquele período, Beza estava vivo ainda. E o professor Armínio, ele resolve então fazer uma peregrinação até Genebra, na Suíça, né? Ele sai da Holanda, vai até a Suíça, para fazer pesquisas e estudos a respeito da fé, porque na Academia de Genebra que foi sistematizada toda a teologia, né? Quando os reformadores corrigiram a igreja no século XVI. E o próprio Lutero, no século XVI, alguns anos antes, coisa de uns 50 anos antes, mais ou menos, até mais, né? Uns 80 anos antes, mais ou menos, o próprio Lutero esteve na cidade de Leiden, na Holanda, e fez ali uma palestra, um discurso, né? A respeito dos motivos da reforma. Então esse professor Armínio, já no século XVII, né? Ele vai então à faculdade de Leiden, a Genebra, fazer as suas pesquisas, e ele encontra Beza. E Beza, que era um dos reformadores, né? Um dos três maiores reformadores, né? Zwinglio, Calvino e Beza. Beza, então, ele fica impressionado com a inteligência de Armínio. E ele manda uma carta para a Universidade da Holanda, para a igreja de Leiden, na Holanda, né? Indicando Armínio como para ser ordenado pastor da igreja, um dos pastores reformados. E de fato a igreja então examina o Armínio e concede então e ordena Armínio como um pastor da igreja reformada. E Armínio então ele assume a igreja e ele começa a fazer uma série de sermões sobre a carta aos Romanos, e ele pregou apenas sobre a carta aos Romanos, embora ele tenha alguns escritos de outras cartas, mas ele pregou sobre a carta aos Romanos. Só que essa série de pregações de Armínio, algumas mensagens que ele dava no meio do seu sermão traziam inquietações, porque não eram totalmente bíblicas, né? Por exemplo, vamos ver aqui algumas coisas que ele falou, tá? Por volta aí do ano dos 6 anos que ele havia estudado lá e depois tinha se tornado pastor, tá? Ele começa então a falar sobre a carta aos Romanos, no capítulo 5. Ele diz que mesmo que Adão não tivesse pecado, a morte do homem seria inevitável.
isto não tem fundamento nenhum nas Escrituras, né? Para ser sincero, mas mantendo respeito à memória, né, do professor Armínio, na verdade é um absurdo isso, porque quando você faz uma afirmação de algo que não tem respaldo bíblico, você não está pregando Cristo, você não está pregando o Evangelho, você não está pregando a Bíblia, você está pregando a sua própria opinião, alguma coisa que você achou ali, né? Além disso, ele acabou fazendo outros desvios, vamos chamar assim, tá? Quando ele chegou no capítulo 7, né, ele disse que Paulo não estava falando do homem regenerado. Ou seja, isso no capítulo 7, que mesmo após a queda, né, o homem teria um livre-arbítrio. Então, ele disse que quando o apóstolo Paulo está abordando o capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo teria dito que o homem possuía um livre-arbítrio mesmo após a queda, mas na verdade, se você examinar o capítulo inteiro, você não encontra isso, tá? Mas a situação dele piorou quando ele chegou no capítulo 9. Quando ele chegou na sua série do capítulo 9, o capítulo 9 desmentiu os seus próprios sermões anteriores. No capítulo 9 ele vai falar então da eleição individual, onde Deus dá nome de duas pessoas, né? Esaú e Jacó. E aí então ele diz que não se tratava de duas pessoas, mesmo a Bíblia mencionando duas pessoas, mesmo a Bíblia, né? O apóstolo Paulo dando o nome dessas duas pessoas, ele então disse que essa eleição não era individual, não se tratava de pessoas, mas se tratava das nações que essas pessoas representavam, né? Esaú representava Edom e Jacó representava Israel, tá? Só que se você examinar também o capítulo 9, você vai ver que de fato se trata de pessoas, né? Então a situação começou a ficar insustentável porque começou a dividir a igreja. Algumas pessoas começaram então a sair da sã doutrina, daquele ensino que era ministrado até aquela época, e começaram então a aceitar as ideias de Armínio, né? E outras pessoas não, ficavam inconformadas com aquilo. Falaram assim, não, mas não é isso que as Escrituras estão dizendo e tudo mais, tá? E isso tornou-se uma bola de neve, e foi tão preocupante que até alguns ministros da palavra começaram então a defender as ideias e o pensamento de Armínio. E isso então foi aumentando essa divisão na igreja. Isso foi muito ruim, porque a Holanda ela tinha acabado de sair de uma guerra duríssima contra a Espanha. E isso empobreceu a nação. Muitas pessoas morreram ali. Após a guerra, houve uma peste, uma epidemia, né? Que também matou várias pessoas, inclusive pessoas da faculdade, né? E esse período em que a igreja deveria estar atuando, né? Cuidando da sociedade, consolando as famílias enlutadas, a igreja deveria estar com foco total para cuidar das pessoas ali em meio a tudo isso. Esse foco foi desviado porque essas heresias que estavam sendo pregadas estavam aumentando cada vez mais. Um maior número de pessoas estavam seguindo essas heresias, né? E então havia um pregador, um ministro da palavra chamado Francisco Gomarus, e ele chamou Armínio 3 vezes para um debate, né? Para que Armínio pudesse explicar então o seu ponto de vista. E Armínio, ele foi as 3 vezes aos debates, né? Mas em nenhum momento ele conseguiu explicar como que ele chegou a essas conclusões. Como que ele pregou Gomarus, chamando ele para uma conversa, né? Dando oportunidade para ele esclarecer tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí então, infelizmente, o professor Armínio morreu, ele morreu prematuramente, né? No ano de 1609, ele veio a falecer, e aí o pensamento dele ficou no ar, que ele morreu sem explicar o porquê ele falou essas coisas, né? Qual foi a sua base, o seu fundamento bíblico, teológico para defender essas ideias, e morreu. Só que o pensamento dele continuou ativo. Várias pessoas estavam ensinando, isso entrou no seminário, professores de seminário começaram a ensinar isso, né?
Alguns ministros não queriam ordenar seminaristas porque defendiam esta ideia e estabeleceu uma verdadeira confusão na igreja. E a igreja, então, ela queria chamar um sínodo, né, uma espécie de concílio nacional para a igreja debater essas ideias, então, e definir de uma vez por todas quem estava certo, porque a situação estava insustentável. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Se nós pensarmos na igreja hoje, do século 21, você vê que existe inúmeras denominações, um número imenso de denominações, cada uma com uma doutrina diferente, com um pensamento diferente, né? Isso no século 17 simplesmente não existia. Existia a Igreja Católica Romana, que havia se desviado, e a Igreja Reformada, que foi a Igreja corrigida, que foi corrigida no século 16. Era isso que tinha, ou as pessoas ficavam na igreja que estava desviada, ou elas ficavam na igreja corrigida. Quando Armínio trouxe este pensamento, ele fez uma verdadeira confusão dentro da igreja reformada, porque a Holanda era um país totalmente reformado. Os cristãos da Holanda, eles eram reformados. E aí então começou essa divisão. Este pensamento de Armínio, ele lembra muito o pensamento de Pelágio, que foi um herege que se levantou na igreja, dizendo que o homem não dependia de Deus para determinar o seu próprio destino. O homem escolhia o seu próprio destino, o homem decidia sobre si mesmo, o homem decidia sobre a sua própria santificação. O homem, ele era totalmente independente da interferência de Deus, para que ele pudesse escolher sua salvação, sua vida de santificação e tudo mais. Isso foi rechaçado na igreja, Pelágio foi excomungado. Mas a Igreja Católica Romana, ela segue doutrinariamente os mesmos princípios que Armínio também estava usando ali, que é o homem escolhe a salvação, com o agravante que a Igreja Católica, ela, nas entrelinhas, né, ela ensina a salvação por obras. Tá? Se você for olhar os livros apócrifos da Igreja Católica Romana, como o livro de Tobias, por exemplo, é bem claro esse ensino ali, da salvação pelas obras. Né? Armínio não ensinava a salvação pelas obras, mas ele ensinava que não era Deus, então, que determinava a salvação. Ele acreditava, defendia a eleição. Os arminianos de hoje, eles negam a eleição Ele defendia a eleição, mas ele dizia que dentro dos eleitos a graça era resistível, ou seja, Deus elegia, havia os ímpios que Deus rejeitava. Os eleitos Deus escolhia, mas dentro desse grupo de eleitos, alguns poderiam rejeitar a graça e não ser salvos por livre escolha, né? Esse também não é o ensino bíblico, como nós vamos ver nas próximas aulas, quando abordarmos aí os 5 capítulos da doutrina. Então a Holanda estava vivendo então socialmente o caos por causa da guerra e por causa da pandemia, e a igreja não conseguia se estruturar para cuidar da população, porque a igreja estava então em pleno debate teológico, tentando apagar essa fogueira que estava desviando diversas pessoas. Havia um governador chamado Van Oldenbarnevelt, que aceitou as doutrinas de Armínio. Então, conforme os pastores reformados, eles queriam chamar um sínodo para resolver a questão, Oldenbarnevelt, ele não permitia isso, né? E ele segurou o máximo que pôde que houvesse um sínodo. E ele deu uma ordem em que as pessoas podiam fazer milícias armadas para impedir que se fizesse um concílio, porque ele não autorizava esse concílio. Tá? Mas havia também o príncipe Maurício, e o príncipe Maurício, ele se converteu e aceitava as doutrinas reformadas. E o príncipe Maurício, ele tinha um exército efetivo, um exército fixo. Então ele toma o poder e manda desarmar todas as milícias. Quando o príncipe Maurício ele desarma as milícias que estavam impedindo o sínodo, então a igreja consegue chamar o sínodo para resolver essa questão. Tá?
E o sínodo ganha muita importância porque ele passa então a não ser um sínodo nacional. A igreja então começa a convidar, após a ação do príncipe Maurício, né, que desarmou as milícias, que impedia o chamado do sínodo, a igreja então chamou teólogos de vários países para que debatesse essa questão. Imagine como estava, né, a igreja neste momento. Foi necessário chamar teólogos de diversos países. Então o sínodo tornou-se um sínodo internacional. Diversas nações mandaram os seus delegados, né, e foi estabelecido o sínodo. Houve uma baixa muito significativa para os reformados, porque os teólogos franceses, né, conhecidos como huguenotes, eles não puderam ir, porque embora a igreja reformada na França fosse formada por teólogos de grande monta mesmo, teólogos que se aprofundavam muito nas escrituras, que eram os huguenotes, o governo francês era católico romano. Então o governo da França não permitiu que esses huguenotes participassem do sínodo. Então a França, por decreto do seu governo, não pôde enviar então teólogos para o sínodo. Isso foi um desfalque, uma baixa muito grande para os reformados. Mas mesmo assim, o sínodo foi organizado com teólogos simpatizantes aos pensamentos de Armínio e teólogos reformados. Esses teólogos simpatizantes ao pensamento de Armínio foram formados por 46 ministros da palavra, que aderiram ao pensamento de Armínio, né? E eles fizeram um movimento que ficou conhecido na história como remonstrância. Eles eram conhecidos como remonstrantes, tá? Essa palavra ela quer dizer algo como queremos ser ouvidos, como um manifesto. É um manifesto, queremos ser ouvidos. Então foi chamado o sínodo para resolver a questão. Veja que o sínodo era para ver quem tinha razão, era para analisar, né? Vindo teólogos internacionais, inclusive, né? Pessoas que não tinham ali contato, né, com o que estava acontecendo com a Holanda, vieram para definir biblicamente quem é que tinha razão, porque a situação estava insustentável, porque estava havendo uma divisão. E Deus nunca trabalhou com questões de divisão, né? A palavra de Deus sempre na questão da união, tá? Então esses remonstrantes foram ouvidos no sínodo, tá? E em determinado momento do sínodo eles foram rechaçados, eles foram totalmente rechaçados. Ou seja, o sínodo entendeu que os remonstrantes estavam errados, que biblicamente essas doutrinas não eram corretas, tá? Então surgiu o que nós chamamos cânones de Dort. Por que cânones? Porque toda a explicação das doutrinas, né, elas são retiradas das escrituras. Então toda a refutação para as doutrinas que surgiram com o pensamento de Armínio, elas foram retiradas da própria escritura, e toda a resposta é a própria Bíblia. Não existe o pensamento dos teólogos rechaçando o pensamento dos teólogos remonstrantes. Não existe isso. O que existe é que eles pegaram a Bíblia e mostraram: não, está errado, porque aqui está escrito isso, né? Então, como que foi a forma que os remonstrantes então apresentaram esses pensamentos? Os remonstrantes, eles lançaram a princípio 7 pontos, mas permaneceram 5 pontos, tá? Então eles elaboraram 5 pontos sobre a doutrina que foram rechaçados no sínodo, né? E o documento oficial do sínodo, então, ele é feito justamente em cima desses 5 pontos, tá? Esses 5 pontos é conhecido como os 5 pontos contrários aos remonstrantes, ou 5 pontos contrários ao pensamento de Armínio, 5 pontos contrários ao arminianismo, tá? Só que popularmente, muito tempo depois, estes 5 pontos ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo, né? Muitas pessoas até acreditam que foi Calvino que escreveu esses 5 pontos e tal, mas Calvino já havia morrido há muitos anos antes do sínodo de Dort, tá? Calvino nem holandês era, né? E Calvino era francês e vivia em Genebra, tá? Calvino nem participou desse sínodo porque já havia morrido muito tempo antes, tá bom?
Então, o que acontece? Esses 5 pontos entram para a história conhecidos popularmente como 5 pontos do calvinismo, mas na verdade são 5 pontos contrários a esta manifestação chamada remonstrantes, tá? Eu quero abordar com você